Então, Joel Greenblatt foi um grande investidor americano e ele escreveu um pequeno livro, e nesse livro ensinando algumas coisas sobre o mercado de ações, e ali ele põe uma fórmula que simplifica o método de investimento dele. Esse aqui é o livro dele, tem à venda, traduzido. Em português é A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. Em inglês é Um Pequeno Livro para bater o mercado de ações. E é uma fórmula muito simples que ele põe lá para ajudar a avaliar ações e quais têm potencial de um melhor retorno. Aqui nesse site, clubedaliberdadefinanceira.com, se você entrar aqui, você vai chegar nessa página inicial dele. Aí aqui em carteiras, você vai achar ações crescimento nesse menu. Tem algumas coisas aqui sobre carteiras recomendadas de algumas casas de análise brasileiras, né, das melhores. Safra, BTG, XP, enfim. Você vai rodar para baixo aqui até chegar nessa tela. Aqui vai ter um pouco da explicação sobre a fórmula mágica de Joel Greenblatt. E aqui vai ter uma tabela, tipo com dados reais, com os valores reais, com a fórmula dele, para você conhecer e dar uma olhada em qual seria o resultado hoje na Bolsa Brasileira, se fosse avaliar de acordo com a fórmula dele. Essa fórmula é para empresas estáveis, né? Existe uma outra fórmula dele para empresas de crescimento, de alto crescimento, mas a princípio essa daqui é a mais conhecida, onde ele trabalha com esquemas de ranking. Então aqui tem um texto, né, que explica um pouco, apesar de um nome chamativo, né, a fórmula mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações, né? A fórmula não é nada mística, ela trata-se apenas de classificar as ações e atribuir pontos pela lucratividade do papel, de acordo com o último período, né? Utilizamos para isso o indicador PL, preço sobre lucro. Então foi utilizado aqui para saber em relação ao preço da empresa, o preço sobre o lucro, e também um indicador de eficiência, o ROI. Então a teoria dele é usar dois indicadores, né? Pode ser o ROI e o PL, como foi utilizado aqui. Para cada um dos critérios, o PL e o ROI, né, atribui-se uma pontuação para cada papel, de acordo com sua posição no respectivo ranking, e depois soma-se os pontos dos dois rankings, criando assim um terceiro ranking, onde os papéis são ordenados, começando pelos que obtiveram a melhor pontuação. Aí aqui diz, você pode aprender mais detalhes sobre a obra de Joel Greenblatt através do livro dele, né? A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações, em português. Então aqui é o seguinte, aqui é o ticker, né, dos papéis e o preço sobre lucro, e aqui o ROI. Aqui está o preço dele, por caráter informativo, né? Então, aí aqui é ranking PL, de acordo com o preço sobre lucro aqui, essa coluna está ranqueando, por exemplo, esses dois que estão em posição estão empatados. Esses dois papéis aqui são os mais baratos, considerando só esse indicador, preço sobre lucro. Então, por isso que eles estão em primeiro lugar, né? Tá, é número 1. Aí, esse aqui está em terceiro lugar, né? Porque é o terceiro mais barato, considerando só o PL. Então, aqui é um ranking. De acordo com a posição deles, é o número que está aqui. Aí, nesse aqui é o ranking do ROI. Nem sempre o que está em primeiro lugar aqui vai estar em primeiro aqui. O primeiro aqui não está nem aparecendo, na verdade. Ó, ele está aqui, ó, que tem maior ROI, 195%. Se os números que fogem muito do padrão, mais de 100%, é bom desconfiar. Às vezes é um resultado excepcional da empresa, que não vai se repetir, né? Principalmente se forem empresas assim, mais desconhecidas, tal, que você nunca estudou.
entrar em sites como Status Invest, procurar notícias sobre a empresa para ver se procede isso mesmo. Às vezes a empresa está dando 10 anos de prejuízo, diminuiu pra caramba, quem investiu perdeu muito dinheiro. Aí em um determinado ano ali, de alguma forma conseguiu capitalizar, alguma forma ali que na contabilidade, né, ganhou algum processo contra de repente governo, na isenção de imposto, aí dá aquele lucro só naquele ano, mas no ano seguinte vai voltar a dar prejuízo até ela fechar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então aqui tem o ranking do ROI. E aí segundo o teórico aqui, o Joel Greenblatt, você pega, por exemplo, e soma os dois rankings. O cara que ficou em primeiro lugar aqui, você pega o número 1, ele ficou em 14º, soma com 14 e vai dar uma pontuação aqui. Quanto menor, melhor, né? Se ficar primeiro aqui vai ser 2. Então vai ser um número bem baixo, provavelmente vai ficar em primeiro lugar aqui já. E dificilmente o menor PL também é o maior ROI, mas aqui você meio que vai achar uma média da empresa. Então, e aqui tem a pontuação delas, né? E esse terceiro ranking aqui é geral, você pega essa pontuação aqui e ranqueia. Então, esse papel TT4, o PN, né, da preferencial da AS Tietê, agora AS Brasil, né, está em primeiro lugar hoje, em 10 de março, como, de acordo com o ranking de Joel Greenblatt, o papel mais barato da Bovespa, da B3, da Bolsa Brasileira. Então, isso aqui serve para indicar, né, um caminho, para dar um insight para quem não entende nada sobre avaliação de empresas, de papéis, começar a conhecer a teoria. Uma tese básica, bem simples, de Joel Greenblatt, trabalhar com esquemas de ranquear pelo PL, pelo ROI, e fazer uma média, né? Dar um ranking geral, e por esse ranking geral você vê quais chamam mais a sua atenção e seleciona eles. Então, por exemplo, você já exclui empresas que você acha que está muito cara. Essa daqui, acho que é Ômega, né? SQL, pela teoria de Joel Greenblatt, são empresas que já estão muito caras, então você já até exclui da sua análise. Elas estão caras pelo lucro que elas deram no último ano, então está muito caro, e pelo índice de eficiência dela, que é o ROI, o quanto elas dão de retorno para cada real investido ali na empresa, né? Então o ROI é muito baixo, você está pagando muito por cada real de lucro, R$ 495 para cada real de lucro. Então, a princípio é uma empresa cara. Então, isso aqui serve como um primeiro filtro. Você selecionar aqui, que fica no topo, para começar um estudo mais aprofundado, outros critérios que você acha melhor, né, que você venha achar melhor de acordo com a sua estratégia. O preço sobre lucro, é importante destacar também que muita gente fala, não, preço sobre lucro, por exemplo, 11, quer dizer que é 11 anos para você ter seu dinheiro de volta, o que você investiu, para a empresa se pagar, algo assim. Mas não tem muito a ver não. Por exemplo, esse 0,56 não quer dizer que na metade do ano ela vai te dar dividendos no mesmo valor da ação dela. Não tem nada a ver. Às vezes você pega uma empresa que está aqui em 30, preço sobre lucro 27, 26, 27, e no próximo ano o lucro dela subiu 50%, 60%, às vezes diminui aqui para 1, entendeu? Isso aqui, quando se fala que é o tempo que ela demoraria para pagar o que está sendo investido nela, na verdade é se manter a lucratividade do ano passado.
mas a lucratividade do ano passado foi o quê? Foi boa? Foi excepcional? Foi um ponto fora da curva? Foi abaixo da média do potencial da empresa? Né? Tem empresas que em determinados períodos passam alguns anos fazendo pesados investimentos, empréstimos, debentures, né? Que é para arrecadar fundos, e ela tem um prejuízo ali que ela está administrando, ela planejou aquele prejuízo. Aí aqui vai dar até um número negativo, imenso, né? E aparentemente um ROI vai ficar baixo. Por exemplo, como a Klabin está passando nesse momento por essa fase, a Lupar, são empresas que a gente pode apontar que são excelentes empresas, só que por esse ranking aqui elas não ficam bem posicionadas. Só que porque o retorno delas é num prazo um pouco maior. O ano que vem, se a gente pegar essa planilha aqui, vai estar bem diferente. Acredito que elas vão estar bem posicionadas aqui. Todo esse investimento, essas dívidas que elas fizeram nos últimos anos, e com certeza o ano que vem vai estar refletido aqui, no retorno delas. Então tem que avaliar sobre essa ótica. Mas é um exemplo, é um excelente método assim de você já filtrar e conseguir assim de olho de cara ver o que está já muito caro. Você coloca um limite aqui, o que aqui nessa média ficar não ficar entre os 50 mais, você nem estuda de repente, nem olha. Então é um método muito interessante, né? A fórmula mágica de Joel Greenblatt, e indico a leitura do livro na internet, que na Amazon tem para vender em torno de 24, 26 reais, tem 69 reais. Muito bom conhecer a tese desse teórico aqui norte-americano. O site que eu estou utilizando aqui, que disponibiliza essa planilha aqui diariamente, é o clubedaliberdadefinanceira.com. Então você vai no navegador, põe clubedaliberdadefinanceira.com, e aí aqui você põe ações de crescimento, né? Rola um pouco para baixo aqui até chegar na fórmula mágica de Joel Greenblatt. E aí você vai ter aqui atualizar diariamente. O preço ele atualiza automaticamente. O ranking aqui ele todo final do dia aqui ele reposiciona o ranking de acordo com o preço de fechamento. Então é interessante para quem tem uma visão de longo prazo para empresas. Isso aqui é um bom ponto de partida para quem trabalha com quer ganhar dinheiro especulando, day trade, até swing trade, não recomendo. Mas para quem tem uma visão de longo prazo, de investir, né, para multiplicação do capital no longo prazo, empresas eficientes e que tendência de crescer por muito tempo, um crescimento consistente, independente das variações e flutuações do mercado, é um bom ponto de começo. E eu sei que muitos gestores, inclusive de fundos de investimento, utilizam técnicas parecidas com essa do Joel Greenblatt. É importante conhecer, né? Importante conhecer, porque sempre é muito útil essas sacadas. Beleza? Se você gostou, deixa um like para ajudar a gente.